desenvolvendo? Tudo bem com você? Bom, deixa eu perguntar, vocês estão gostando de fazer esta caminhada comigo para entender por onde a psicologia passou até virar ciência? Tá cansativo, né, desenvolvendo? Eu sei que tá cansativo. Mas desenvolvendo, entenda que estudar a história da psicologia é muito importante. Ainda mais para as pessoas que querem trabalhar com essa ciência. Veja bem, não é importante para você saber o transporte que você vai pegar, seja o ônibus, o avião, o motoboy, enfim, o táxi, o Uber. Não é importante você saber por onde esse veículo, esse transporte vai passar, para onde ele está indo, para assim você se sentir mais seguro em pegar esse transporte. Da mesma maneira, é importante você saber por onde passou, onde está e ter mais ou menos um norte para onde está indo a sua profissão. Então, estudar a história da psicologia é justamente isso, é ter um norte para onde ela está indo e por onde ela passou. Isso facilita que quando você entra nessa viagem, nesse barco, você não fica totalmente desorientado. Então, por isso que é importante estudar a história da psicologia. É cansativo? Sim, mas é muito importante. Então, agora sem mais delongas, e vem comigo. A história pode ser dividida em períodos. E nesse momento estamos passando da antiguidade para a Idade Média. E o grande impasse desta época era conciliar a herança filosófica com o cristianismo vigente mantido pela Igreja Católica. E a principal característica desta época era o teocentrismo, que significa o Deus no centro de tudo. As duas principais correntes medievais da filosofia ocidental é a patrística, que é representada por Santo Agostinho e entre outros pensadores, e a escolástica, que é representada por Santo Tomás de Aquino e entre outros pensadores. Hoje vamos falar da patrística. Segundo o livro da faculdade, diz que a patrística é uma filosofia cristã que caracteriza-se pela construção de doutrinas e argumentos, com finalidade de promover diálogos e debates com o paganismo, convertendo seus membros ao cristianismo. A patrística, então, é marcada por uma época em que o cristianismo não era muito conhecido. Então, um dos seus principais objetivos era divulgar e combater as crenças místicas, as religiões não cristãs. E um dos seus principais pensadores era o Santo Agostinho, que usava como base a filosofia de Platão adaptada ao cristianismo. Platão dividia o mundo em dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível era aquele mundo em que as ideias mudam o tempo todo, envelhece, tudo morre, e assim por diante. Já o mundo das ideias é um mundo onde as ideias são imutáveis, as ideias são perfeitas, e tinha essa visão de que o mundo das ideias era onde tudo era real, era a essência, tinha a essência das ideias. E tanto que eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre Platão, eu vou deixar aqui no card para que vocês possam assistir e ter um suporte para entender melhor o vídeo de hoje. E adaptando esta filosofia ao cristianismo, eles diziam que o mundo das ideias é semelhante com a noção do paraíso cristão, do lugar divino de onde partem e voltam as almas humanas. E através desse pensamento, eles começaram a criar discursos para dialogar com o paganismo e convencê-lo da lógica cristã. E o trabalho da patrística foi fundamental para a sobrevivência e a propagação do cristianismo. E também para desenvolver alguns argumentos, vários argumentos, quer dizer, que são utilizados até hoje em alguns discursos religiosos. E para vocês conseguirem fixar
de uma vez por todas o conhecimento, os conteúdos desse vídeo, eu trouxe algumas observações para vocês. Vamos lá. Esse período, o qual estamos discorrendo hoje, ele é marcado pela transição da antiguidade para a idade medieval. E também a patrística, ela traz as primeiras ideias, os primeiros ensinamentos do cristianismo, e por isso que os pensadores precisavam mais do que nunca fazer apologias aos ideais cristãos. Ideais esses que tinham bastante influências da filosofia de Platão e que era moldado para o cristianismo. Pois naquela época, como tinha muitas pessoas que acreditavam muito nas filosofias, nas heranças que os gregos deixaram, que os filósofos deixaram, então era importante naquela época conciliar a fé e tudo mais com a filosofia, para que conseguisse com mais facilidade convencer as pessoas que não tinha ainda aceitado esta fé. Então, por isso que tinha essa influência em alguma filosofia e nesta era de Platão. Então, essas são as primeiras observações que eu trago aqui nesse vídeo. As outras observações são: Agostinho foi um dos principais pensadores da patrística e ele se converteu aos 30 anos. Então, ele usa esse período para explicar como que deve ser o processo de aceitação da fé. E também outra observação que eu trago é que um dos questionamentos que começam a surgir naquela época é: se Deus é bom, por que algumas pessoas pecam? Quer dizer, se Deus está presente o tempo todo, se Ele é 100% presente, o porquê que algumas pessoas pecam, o porquê que o mal existe. E aí, Santo Agostinho e entre outros pensadores, eles respondem esses questionamentos utilizando o livre-arbítrio. Deus deixou as pessoas livres e por isso que o mal existe e por isso que elas pecam. Então, o mal nada mais é do que a ausência de Deus. Se uma pessoa peca, é porque ela está se distanciando de Deus. E é por livre e espontânea vontade, porque Deus deu livre arbítrio às pessoas. Então, era assim que eles respondiam a esses questionamentos. O mal é a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se contribuiu no seu desenvolvimento, não esqueça de compartilhar, de comentar, de curtir, porque além de poder ajudar outras pessoas no processo de buscar informação e conhecimento, vocês também me motivam a continuar com esse projeto. Lembrando que esta caminhada que a gente está fazendo para entender os passos que a psicologia deu até virar ciência, eu estou trazendo aqui apenas alguns recortes da filosofia, desses períodos. Então, não estou trazendo assim todo o período. Tem muito que estudar sobre todos os assuntos que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas eu decidi trazer só apenas alguns recortes para não ficar algo muito extenso, muito cansativo e para a gente não sair do nosso objetivo principal, que é entender os passos da psicologia até virar ciência. Então, por isso que eu estou trazendo apenas recortes que façam sentido nesse processo de busca por conhecimento que estamos fazendo aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!